Salve, salve, galera! Eu sou o Davi Amorim. William Santos. E nós somos Que Passa Cast. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje com a Bruna Schwarz, que é atleta mais ou menos, nossa parceira aqui que está junto com a gente. Ela é empresária, tá? Bióloga, fez vários cursos na área e ela vai falar um pouquinho hoje da sua vida aqui pra gente. Aí chega mesmo aí, monstrona aí da biologia aí, a Bruna. Isso aí, Bruna. Bom, primeiro quero agradecer o convite, de fazer parte aí desse início de vocês. Estou muito feliz de participar. E é isso, vamos para cima, saber um pouquinho da minha vida. Fiquei honrada pelo convite. Legal, pô. Prazer é nosso, né, William? Muita alegria receber você aqui. Que o pessoal de casa lá vai aprender um pouquinho com você hoje sobre sua vida, o que você faz. Bora. É isso aí, vamos quebrar tudo, vamos pra cima. Então, eu fiquei sabendo que você morou na Vila Penteado, né? E como que era na região quando você cresceu assim? Como que foi? Você acha que influenciou um pouco no que você faz hoje? Olha, Davi, eu acredito que não. Meus pais eram muito protetores, né? Eu morei na Vila Penteado até os 25 anos, mais ou menos. Uhum. E fui meio criada numa redoma. Sim. Então eu não tinha muito acesso à rua. Minha mãe ia me buscar na escola, ia me levar, enfim, ficava nesse caminho aí. Então eu acredito que não tenha muita criada influência. no carpete, né? Fui. É isso aí. Ainda bem, mas não, glória a Deus, minha realidade foi essa. Conforto e tal. Eu acredito que o que influenciou foi a minha mãe. Minha mãe é formada em biologia também. Que Então, legal. eu acredito que tenha mais essa questão da vivência, de estar junto com ela, vai viajar, vem olhar esse mato, vem olhar esse peixe, vem... Eu acredito que tenha sido mais, né, para essa linha do que a região que eu morei. Pô, que interessante, Top, né? hein? E a gente ficou sabendo que em alguns momentos da sua vida e tal, você trabalhou com algumas lojas de roupa, em shopping. Putz. O que você achou disso aí? Eu trabalhei pouco tempo, de final de ano, né? Porque eu desde muito cedo eu queria ter meu dinheiro. Assim, desde os meus 6, 7 anos que eu tenho a memória, assim, eu queria ter meu dinheiro. Então, quando eu já conseguia ter um pouco de carteira assinada, né? A questão da carteira assinada, eu fui trabalhar como vendedora. Mas de antes eu já vendia coisa na escola, eu já me virava, já fazia brinco de artesanato. Já tinha um dom meio que para venda, querer se virar, na verdade, né? Falar assim, eu não quero depender de ninguém. Não, é bem isso. Meu pai me dava, com 6 anos, me dava uma mesada, né? Que eu lembro que eu chamava de nota do índio. Da hora, hein? Que acho que era 1.000 cruzeiros na época. Cruzeiro. Nem sei 1.000 quanto cruzeiros vale. faz tempo, hein? Quanto que... Não sei quanto vale no agora. túnel do tempo. Vamos lá. É isso aí. E eu pegava esse dinheiro, em vez de gastar, eu começava a juntar para ir em algum lugar, ou ele me levava na Praça da República para comprar brinco, alguma coisa, e para vender na escola. Então, daquela mesada eu ia fazendo um montante aí. Então, desde pequena eu queria ter o meu dinheiro para não precisar depender de ninguém. Pô, bem interessante que top, aí, né? hein? E aí eu vejo que você desde pequena já tinha uma garra para isso. Com o tempo você teve essa aptidão para negócio e tal. Como que você é hoje e tal? Não sei pra se eu tenho aptidão para negócio. Eu gosto muito de fazer. Sou muito de trabalhos manuais. Mais então, operacional. Certo. A veia é mais o saber de, putz, entra aqui, dá para tirar dali, pôr aqui, e assim vai meio que no freestyle mesmo, não é muito... Que da hora. Vai no esforço, né? Na raça, na garra. Querendo ou não, ela administra, né? Administra tudo que ela faz, assim, de uma forma ou outra ela sabe administrar, né? Sim. Os movimentos da sua própria vida, né? Eu acho que vem dando certo. Sim. Na verdade, a gente sabe também que você, nos seus trabalhos aí que você vem fazendo assim, você chegou a fazer um trabalho voluntário também, né? No zoológico. No CRAN, né? Isso. No zoológico em São Paulo, né? Na verdade, o período que eu fui voluntária no zoológico, eu tinha saído do aquário, eu tô quase 14 anos no aquário, mas eu não fiquei esses 14 anos seguidos, eu fiquei acho que uns 8, 10 meses fora. E eu arranjei um emprego totalmente fora da área, como supervisora de vendas, de container para reciclagem, que era a única coisa mais um nicho para vendas, hein? Vamos lá. Olha aí. Mas não tinha nada, né, muito... Ela percebeu, tá caminhando com ela já há um tempo. Putz, eu não gostava daquilo, era muito parado, era escritório, e eu estava acostumada já com a rotina do aquário. Eu falei, eu preciso mexer com bicho, preciso voltar a mexer com bicho. Foi aí que eu procurei o voluntariado no zoológico. E aí eu fiquei lá uns 9 meses como voluntário no setor de mamíferos.
Uma experiência super válida, porque até então eu só tinha mais conhecimento, né, experiência no aquário. Então foi super válido e acho que depois disso eu fui fazer o voluntário no CRAN com pinguins oleados. Foi uma experiência maravilhosa também. Que fica no Rio Grande do Sul, Rio Grande se eu não do me Sul, no engano, Rio né? Grande, legal. quase na divisa, lá embaixo do país, quase caindo. E como que você foi parar lá longe, mano? Putz, tem um cara que é referência, que trabalha com pinguins, né, oleados, e que ele tinha contato com a gente no aquário e ele chegou muito bicho oleado e ele acabou chamando eu e a veterinária responsável para ir lá dar uma mão e querendo dar uma mão assim, né, para mim foi um puta de um aprendizado. Sim. E foi por isso que a gente parou lá. Foi um período curto, acho que foram só 15 dias ou 20, se eu não me engano, mas foi muito intenso, assim. Sim. Tinha muito bicho, em situações que eu não tô acostumada, né? Porque uma coisa é trabalhar no aquário, que o bicho tá ali, não vai ser devolvido. Outra coisa é chegar o bicho que tá todo lascado, Do que nada. tá todo ferradão, assim, você ter que recuperar, enfim. Foi uma experiência bem Tipo, legal. contato direto vindo com a natureza e já caindo, tipo, no seu peito para resolver um problema, assim. É diferente, né? muito Com aquele diferente. bicho que você vive, assim, né? A gente recebe alguns bichos também, né, de alguns centros, mas já não estão em condições nesse nível que os bichos chegam já no centro de reabilitação. Né? O bicho quando esbarra, quando encalha, ele já está bem debilitado, né? Acho que eu tenho uma pergunta para ela, o que ela aprendeu enquanto ela trabalhava lá no zoológico, assim, que você... Putz, é muita coisa para aprender. Desde trabalhar em parceria, né? Eu acho que o que dá menos trabalho é trabalhar com os bichos. O que dá mais trabalho é a parte humana, né? Se relacionar com as pessoas. Sim. Então conta pra gente um momento mais crucial, assim, importante que no zoológico você viveu, assim, que marcou sua vida e fala assim, eu lembro do zoológico, toda vez que eu penso em zoológico, eu lembro desse momento. Então, é do zoológico ou do aquário? Do zoológico, na verdade, né? Que a gente estava vindo pro... O CRAN, ele já é aquário? O CRAN é o Centro de Reabilitação de Animais Aquáticos. Né? Ah, Animais entendi. marinhos. Porque a gente, pra você ver, pra mim, na minha cabeça, assim, a gente tinha feito uma listagem, tipo, de coisas pra falar a respeito, tipo, do zoológico, né? E aí vinha na sequência o CRAN. Pra mim, era relacionado o CRAN com o zoológico, Não, né? Então, vamos explicar pra galera lá também, que Legal. igual a mim, assim, não sabia do assunto, igual né? a gente, né? Explica pra gente, então, qual é a diferença do CRAN e pro zoológico, pra gente poder entender melhor, assim. O CRAN é Centro de Reabilitação. Eles recebem os animais que estão encalhados. O zoológico, ele é o destino final, né, dos bichos. Os bichos que não têm condição de ser soltos, devolvidos para a vida livre, eles são destinados para algum zoológico e algum aquário. Então é o destino final, caso o bicho não tenha chance de ser reintroduzido. O CRAN é como se fosse um sistema de reabilitação, então. É uma reabilitação. Pega um animal debilitado e recupera. introduz no habitat natural. Primeiro, isso? ele recupera, né? Ele vê se tem condição de soltura ou não. Legal. E aí, ou libera na época certa, na data correta, né? Não é só, o bicho tá bom, eu vou liberar aqui. Tem que analisar toda a parte biológica e fisiológica, né, do animal. Muito interessante. Então vamos recapitular a pergunta e vamos lá. Qual que é o momento que no CRAN, que é um aquário, que mais marcou na sua vida aí? Vamos embora e vamos ver o que você sentiu, assim, que toda vez que você lembra, você te marcou assim, você fala, eu lembrei desse momento forte. A questão do meu entendimento de, aquário é uma coisa, tipo, um centro de reabilitação é outra. Certo. Eu peguei um pinguim, do jeito que a gente pega, todo fofinho, né? Fui levar na piscina, aí o diretor olhou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô devolvendo o pinguim. E aí ele falou, não, é assim que, tipo, devolve, meio que rápido, sem contato, porque o bicho não pode imprintar em mim. Ele não pode acostumar e achar que eu sou, tipo, legal, que eu sou boazinha, porque esse bicho vai voltar pra vida livre. Então, ali eu olhei e falei, caramba, é mesmo, é muito diferente do aquário. Eles se apegam ao ser humano, você diz? Sim. Se apegar, eu não sei se é exatamente a palavra, né? Eles acabam imprintando e olhando e falando, esse cara não vai me lascar, esse cara, tipo, é de boa. É e com chega ele que eu perto. tenho que andar. Só que tem gente que não é assim. Tem gente que se ele chegar perto... Sim, entendi. Como que funciona isso aí? Pelo cheiro? Como que será que é? Então, pelo cheiro, pelo jeito da pessoa? Acho que a Bruna vai poder responder isso melhor. Mas o que eu entendi assim, que eu entendi do que ela tá falando, que
esse negócio de printar com você é que, tipo assim, se ele achar que ele pode confiar no ser humano, e num momento que ele confiar no ser humano errado, ele vai se ferrar, Sim, isso, né? é isso. É Muito exatamente louco. isso. Muito louco. Igual, Da hora, eu né? tenho um bicho que vai ser reintroduzido. E eu vou ali ficar alimentando todo dia ali, né? Ele pode olhar na hora que ele for liberado, falar, olha, tem um humano ali, ele vai me alimentar. E aí chega perto e nessas acaba se ferrando, porque o humano não é tão legal desse jeito. Ah, legal, pô. E agora vamos explicar um pouquinho melhor, né? Que a gente veio falando aqui pra galera sobre o que você fez quando era criança, você foi subindo aí, foi trabalhando em lojas e tal. A Bruna hoje, ela é bióloga, bióloga-chefe, né, dos mamíferos aquáticos, é isso, Isso. né? Do Aquário de São Do Paulo, Aquário de São tá? Paulo. Não é mais o Aquário do Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, fala uma das coisas que mais te marcou, assim, de momentos que você viveu ali e tal. E qual o animal que você tem mais apego? É duas perguntas assim. Sacanagem, essa daí. Não tem problema que eles não vão Essa assistir, eles não vão assistir. Pegou pegando. Putz, é muito tempo no aquário, né? São vários momentos importantes, assim. Desde aprender a me relacionar novamente com a equipe, porque as mudanças de cargo, elas foram surgindo, né? Eu entrei lá como estagiária, então eu encontrei várias dificuldades nesse caminho, mas com relação aos bichos, assim, eu acho que toda chegada de animal pra gente é muito marcante, assim, uma responsabilidade muito grande. Você tá, né, tirando o animal de um outro ambiente que às vezes ele estava por anos. Sim. Ok, vamos melhorar a condição, aumento de espaço, enfim, N possibilidades, mas mesmo assim, toda vez que a gente recebe um animal pra gente é uma pressão absurda, é muito marcante, é uma responsabilidade enorme. Então, Eles sentem esse impacto, assim, tipo, estresse e tal, de estar mudando o ambiente. sentem, assim, tem algumas coisas que a gente faz para minimizar, né? Mas acaba sentindo, é a mesma Tipo coisa o quê? do que quando você muda de casa, você dorme bem na primeira noite? Verdade. Temperatura. Você não dorme bem, então você acha que a posição tá esquisita, você bate a cara na parede porque a cama tá numa Colchão tá posição mais duro. diferente, enfim. Então eles também sentem. Meio que mapear o novo ambiente, isso. Memória meio fotográfica, tipo isso. Não sei se memória Temperatura, fotográfica, o que você mas a fala? gente tenta minimizar com mesma temperatura. Mesma temperatura para peixe é vital, né? Se a gente Vital. mudar salinidade, temperatura, a gente perde para o indivíduo. Alguns mamíferos também, mas um pouco mais difícil. Tentar manter os estímulos, menos estímulos possíveis, barulho. Putz, tem muita gente aqui falando perto, pessoal. Vamos se afastar, deixa o bicho sozinho, a alimentação tenta manter igual. Para ir depois, muito aos top, né? poucos. Legal, né? Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, de um pet que o Davi tem, sobre a esperteza que o Brutus tem, né? Sobre a Verdade. audição, né? Que ouve a voz Ele dele. entende tudo, né? É entende. muito louco isso. Meu Né? cachorro, ele Os animais, alienígena. né? Eles entendem Ele tudo. entende viu? tudo. Qualquer coisa que você fala, olhando no olho dele, falando, ó, eu Entende. sei que você sabe, é isso, 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 ele vai lá, entende e já era. É incrível. É muito louco isso. Ele só não fala, né? Fala também. Fala Na do verdade, eu jeito vi dele. uns Ele cachorros fala na do internet jeito falando, dele, né? Não sei se vocês você estão viu, vendo. né? Fala, não lembro a frase, mas falou lá. você viu? Engraçado, né, E mano? é muito louco, assim, qual o animal, assim, que você, nesse momento, assim, de adaptação que te assustou? Você falou, meu, eu achei que ele ia demorar e da noite pro dia você vê um estralo, assim, você fala, meu, que se adaptou de uma forma assustadora, assim, que você fala, meu, que nem o Davi falou, parece um humano, né? E realmente todos os animais têm uma linha de raciocínio muito bonita, linha de né? raciocínio e eles têm personalidade, né? Sim, muito. Assim, é muito engraçado, porque principalmente a gente vê no grupo de pinguins, cada um, você consegue identificar quem é quem só pelo jeito de andar no recinto. Então, Bonito, né? É legal. E eu vi que você falou, tipo, de que quando você fez estágio e tal, né? A gente meio que pulou essa parte da faculdade. E aí eu queria ver com você, tipo assim, como que foi na facul? O que que você esperava? Você imaginava que você ia trabalhar no Aquário de São Paulo? Porque, meu, no Brasil são poucos aquários, né? Verdade. Então o que você faz é para, meu, poucos da área. Verdade. Inclusive, a mãe dos meus filhos, ela é formada em biologia também.
mas ela nunca conseguiu uma vaga para um trabalho tão incrível como o que você faz. Então ela acabou virando professora, né? Que é muito honrado e é muito bacana mesmo, porque os professores são o que formam a gente. São os heróis também, né? Totalmente. Mas todo mundo tenta sempre, às vezes, fazer o que você faz, assim, né? Que é ter uma vaga ali de estar perto de animais silvestres e tal, que é uma coisa mais... Acho que um pouco mais... Eu acho que a criança vê só nas coisas da Disney, né? É incrível, cara. A gente foi lá, né? É isso que eu A falo gente agora. foi lá, a gente viu. Depois do vídeo a gente vai colocar um videozinho passando aí pra vocês verem também, né, Bruna? E aí ela mostrou um pouco lá do aquário pra gente, né? E aí, o que você acha, assim? Você imaginava na facu passar por isso que você passa hoje e tal? Não, na verdade, na faculdade você tem o básico, né? A biologia é muito ampla, então você consegue trabalhar em laboratório, você consegue trabalhar em bicho, você consegue fazer, muita coisa. E eu sabia que eu gostava de bicho e eu queria trabalhar com bicho, mas como que eu ia fazer para chegar lá? Não fazia por ideia, tanto é que o meu caminho foi meio torto, né? Eu me formei e eu estava trabalhando com evento. Sério? Então, fiquei muitos anos trabalhando com evento, aí do nada eu surtei, eu falei, chega, vou voltar para a área, isso eu já era formada, e aí voltei fazendo a pós-graduação, e foi aí que eu entrei no aquário. Caramba, você pode continuar. Mas foi torto, mas eu sempre quis muito trabalhar com bicho. Você trabalhou com evento, o que você fazia nos eventos? Eu fazia recepção, e cheguei ao ponto de fazer organização de eventos, né? E mais recepção, sou muito simpática. É isso aí. Realmente. Mas então, você teve um gatilho, né? Simpática. Dentro desse caminho aí. O que foi esse gatilho aí e tal? Da hora. A questão do evento? Eu sou muito simpático, que é foda, né? Pra todos entenderem, eu sou... Você vê azeda? Engraçada, a Bruna é fogo, hein? A gente não vê isso nela, né? Ela é uma ótima pessoa, alta astral. Com certeza, pô. A gente tem um imenso carinho por ela. Ela foi super atenciosa com a gente lá na visita que o Davi falou. Com certeza. Mas pode dar continuidade. Já até esqueci, já. Então, na verdade, eu perguntei qual que foi o gatilho, né? Que sair do evento ali, que você era muito simpática e você falou, não tô me encaixando aqui. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Você falou, vou tentar, com os animais. Eu gosto de evento, eu gosto do lance de não ter rotina, mas eu olhei e falei, eu não vou ficar nova para sempre. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiz faculdade pra quê? Sim, dá o sentido, né? Eu preciso, dar continuidade. Não sei nem se foi a questão de investimento, mas... o que eu tô fazendo na minha vida? Eu gosto, mas não é um negócio que eu amo. Vou voltar pra área. Né? Vou tentar dar um jeito. E eu tava no lugar certo na hora certa. Tem um pouco, acho que, de sorte. Eu acho que de empenho. Mas o fator sorte também dá uma... pesadinha, né? Aí você começou a estagiar, foi isso? Eu entrei no aquário como estagiária. Não sabia fazer nada, assim, meu primeiro dia, segundo dia eu chegava em casa, eu chorava, mas eu chorava, mesmo, assim. Caramba, pra você ver, né? Mexeu muito com você sabia, né, que tinha alguma coisa meu Deus, eu não que sei... você quer e tal, e buscar diferente. Eu falava, eu não sei fazer nada, como que eu vou me manter nesse lugar? Eu queria muito me manter lá, mas eu não sabia fazer nada. Caramba. E aí eu falei, eu sei Deus fazer... capacita, né? Não, eu falei, eu sei fazer faxina, eu sou boa nisso, porque minha mãe tem mania de limpeza, né? Olha, sério, que da hora, mano, você é louco. E eu falei... Rufei os tambores. Isso daí é pra você, hein, que tá assistindo aí, ó. Pega a visão, hein? Se esforça, tenta que, Ele começa pelo baixo, pelo básico. Degrau por degrau. Começa pelo final do livro. Sou boa nisso, sei fazer isso. E querendo ou não, o manejo... A gente faz uma zeladoria, né, da área. A gente não cuida só do bicho, a gente cuida de tudo. Falei, eu vou fazer a melhor faxina que eles já viram na vida. E foi assim que eu fui indo, né? E foi, enquanto eu tava aqui limpando alguma coisa, eu tava ouvindo o pessoal mais antigo lá falando de alguma coisa de bicho. E aí eu fui indo, ganhando terreno, o pessoal começou a pegar confiança e eu comecei a assumir alguns manejos mais de responsabilidade e aí fui indo. Foi cursando, foi e fazendo. Aí foi desse jeito. E é muito louco, né? Que nem o Davi falou, como você se vê nessa área. É uma área que acredito que muitas pessoas que estão lá em casa agora, que sonham, né, em entrar para essa área, vê uma dificuldade pelo fato de ter poucos em São Paulo, na verdade no Brasil, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Quantos aquários são do Brasil? Eu não sei quantos são porque... 4, né, se não me engano, né? Um na Amazônia, São Paulo, tem Santos, alguns, tem o de Pantanal, né? tem o do Guarujá, do Ubatuba, tem alguns,
mas um tamanho menor do que o de... Ah, Ubatuba eu fui uma vez. Você vê, né? Eles focam bastante em tartaruga e tal lá, né? Que louco, né? Você acha que faltam mais investimentos, mais... Eu acho que Você é vê cultural, né? Cultural, né? É. Brasileiro não tem muita... É diferente de aquários fora do país, já de quantos anos, né? Aqui Sim. tá começando, tá engatilhando. E a galera não entende ainda, né, Bruna? Tipo, o trabalho do aquário, na verdade, né? Muita gente às vezes Muito quer criticar e tal, né? Muito Tipo, quer ir foda. pra Sim. cima como se tivesse, tipo, tá prendendo o bicho. E Muito ali você tá meio que desenvolvendo um trabalho com eles, né? Pra Sim. poder, às vezes, procriar de uma forma que não vai perder um animal que seja em extinção e tal, e cuidar, né? Sim. Como que funciona Boa, esse boa, relacionamento aí, boa. Dá tá? para citar Chama um o monte de possibilidades aí que tem. Os aquários e os zoológicos têm função, né? A conservação, sem dúvida, acho que é o que encabeça agora. Desde apoio de projetos ou nascimento de filhotes de espécies ameaçadas. A própria questão de educação ambiental mesmo, de levar as escolas e ter uma educação ambiental e mostrar, falar, olha, esse bicho aqui tal, é topo de cadeia, o tubarão não é desse Muito jeito. Você chama, você mostra. Enquanto você não mostra, fica muito distante. Enquanto está distante, a pessoa não dá importância. Sim, verdade. Então, você, mostrando, Sim. eu acho que dá um peso diferente. Humaniza um pouco mais, né? Aproxima, né? A vida Total. animal com que, por exemplo, pra mim era impossível eu ver o que eu vi lá. E ela Total, levou a nossa. gente lá, falou: vem aqui, Assustador, vocês vão conhecer e tal. A primeira visita que eu fiz foi com meu filho, né? E a segunda foi com o William. E, meu, quando eu fui lá com o Davizinho, meu, foi incrível. Né, eu vi, tipo, o primeiro impacto, né? Que o segundo eu já tava meio que preparado, já que a gente já tinha conhecido um pouco e tal, mas na hora que eu olhei, falei, meu, tem tubarão, tem urso polar, tem, meu, você é louco, Serpente, cobra, arraia, jacaré branco. Canguru australiano. Um cenário totalmente muito lindo, bem Incrível, feito, né? E eles fazem um cenário reproduzido. da região, né? Tipo, Muito os lindo. cangurus parece tipo Austrália, né? O negócio, né? Até o calor, assim, Muito você fala, não sei se lá é assim, É. mas eu tô me sentindo na Austrália. Que A temperatura, né? você vá ao Aquário de São Paulo, que, meu, é top. É Essa verdade, hein? mulher Vão ao Aquário de São Paulo. Meu, Sim, uma visita. eu tive essa experiência junto com o Davi, com ela, meu, muito top. Estarei retornando com os meus filhos em breve. E a gente achar lindo o amor que Chama você ele. tem. Eu vou de novo. Vamos, então, tá E convidado. a Vamos gente, lá. e a gente achar lindo o amor que você tem e a gana que você tem contando toda a sua história. A gente vê como seus olhos brilham. A gente viu você trabalhando lá. A gente viu a forma que você maneja, né, Davi? Meu, e são coisas pesadíssimas que ela tem que mergulhar. E a gente vai entrar mais nesses assuntos. Material mais pra bruto, né, frente. William? Essa mulher ela tem uma garra que a gente pode falar com propriedade que é um orgulho ter. Não é pra gente ela fresca, aqui, né? não. É pra quem quer mesmo, né? Então. Os outros acham que vai ser uma bióloga, vai ser só, né? Mergulhar ali e tal, mas tem muita coisa pesadíssima que tem que amar mesmo a profissão, né? Então, esse é um ponto importante, assim, porque a gente recebe muitos currículos. E, eu quero muito, é meu sonho. Nossa, venho aqui desde que eu sou pequeno. Aí você chama a pessoa pra trabalhar. Porra, a pessoa não dura, tipo, um mês. Por quê? Não tá Caramba, olha, disposto. Não quer. O braçal, Acha que... né? não quer o braçal. Qual tipo de situação, assim, A que você gente- se encontra aqui? Tipo, dá um exemplo, assim, Que de louco. um funcionário que... Porque, pra quem não sabe, a Bruna, ela é bióloga-chefe ali dos mamíferos aquáticos. Então, ela coordena uma equipe inteira dentro do Aquário de São Paulo, tá? Pra vocês saberem quem é que tá Verdade. aqui. Conta pra gente aí, tipo, o que você sente desses funcionários que começam e saem aí, tipo, que tem corpo mole e tal, o e a galera que não quer sonho nada. até a primeira página, né? Sim. Porque o pessoal pega o diploma e acha que aquilo... Nossa, tô com o diploma na mão e pronto, já era, eu quero ter o cargo porque eu me formei e eu sou muito boa. E não consegue entender que você tem um caminho, você tem um aprendizado, tipo, absurdo. Vivência, né? Eu tenho quase 14 anos de aquário e todo dia eu aprendo alguma coisa. Nossa, top. E- A gente fala isso, então- né, Davi? Todo dia. Tô louco. Pra pessoa chegar e já, não, eu não quero cortar peixe. Pô, a gente avisou na entrevista. A gente falou que são 20, 30 quilos de peixe que você vai ter que cortar. Mas não tem... Não tem jeito. É isso, o manejo é isso, cuidar de bicho é isso.
Cuidar de bicho é abdicar de família, é não ter horário, é ter que dormir no lugar, é ter que virar 48 horas. É tudo isso, não ter Natal, não ter Ano Novo. Esquece viagem, né? Esquece, é Caramba, saber 20, que é 30 isso. quilos de peixe, vocês cortam, é isso? É, Rapaz. Nossa, por dia? por dia. Eita! Rapaz. Isso é só no meu peixe. setor, né? Contando os outros Você não setores. tá nem contando mas... os demais, né? É. E Caramba, você vê, hein? né? Tipo, Eu já não imaginava. você acha que falta o quê? Tipo, as pessoas acham que falta mais informação. Da sua parte, eu sei que não. De vocês que vão receber currículo, né? Porque a pessoa tem que entender que o animal, ele no habitat dele, ele vai comer até mais que isso, né? Tanto o leão marinho, o Dependendo. tubarão, que tem tubarão tigre lá, com as outras espécies que tem lá também. Lá tem o mangona, lixa, galha preta, galha branca. E aí, tipo, tem uma média de quantos quilos ali que você tem que manusear ali. De peixe pra eles? Putz, eu não sei essa informação certinha, viu? Porque é meu outro setor, Sim, né? não, Mas sim. é, Mais uma é bastante base, coisa. Eles comem também intercalados, não comem todo dia, porque na teoria, né, em vida livre eles não comeriam todo dia, então a gente tenta seguir mais ou menos esse padrão. Mas eu acho que deve ir em torno de uns 10, 15 quilos de peixe, eu acredito. E é legal ela falar sobre isso, né, Nevi? Porque você vê, remete àquele lance que a gente estava falando, acho que no primeiro podcast com o nosso amigo Naldo. A pessoa, ela acha que só vai cair dentro daquele meio de trabalho e é aquilo ali, tipo, é só preencher um formuláriozinho, vou mergulhar, não. E é todo... A gente que viu lá você, né, Davi, mergulhar, a correria toda ali que você tem ali, é muito... Tem que ter muito amor mesmo, assim. Ter garra, profissional. né? Disposição, tem Então, que muita querer. garra, né? Disposição é a palavra. Ninguém está disposto a abrir mão. Ninguém está disposto a fazer nada mais do que a vaga CLT fala para você fazer. Só que se você... É o que eu falo assim. O nota 6 na escola, ele vai passar igual o nota 10. Só que aí? Quem fez mais? Sim. E é isso. Se você oferecer só o que... Foda. O básico, putz, você vai ser um funcionário, tipo, medíocre, não de medíocre, de mediano, e ok, você vai se manter. Mas é isso que você quer? Você só quer se manter ou você quer evoluir? E Você vai se encaixar as no que pessoas- você está predisposto, Muito né? foda. as pessoas não querem nem, às vezes, ficar ali. Não. Putz, isso não... E eu acho que, dependendo, tudo bem. Tem gente que nasceu pra ficar no escritório, tem gente que nasceu pra ficar, em campo, tem vários perfis. Sim. Só que a pessoa acha que lá é fácil. Eu vou cuidar de bichinho. Lá é tão legal, né? Você vai lá e dá comida pro bichinho. Porra, tipo, é É sério. embaçado. E então vamos ver, tipo assim, você falou que foi lá e foi fazer a maior faxina a sua melhor faxina do mundo e tal. E qual foi o momento que a galera, tipo os donos do aquário, né, e os diretores lá viram algo especial em você e falou, pô, meu, essa menina aqui, ela é diferente. Teve um dia exatamente que você fez assim, meu, eu vou passar do horário e vou acontecer algum problema com o bicho, eu vou pular na bala lá e vou Uma coisa vou resolver. Exorbital, Foi, assim. teve algum momento assim que eles falaram assim, caramba, essa menina Boa, é diferente, hein? Eu não sei se teve esse momento depois que eu tava no aquário, porque eu acho que foi um processo, uma construção, né? Eu acho que Aham. fica depois do horário, faz isso aqui, vai não sei o quê. Meia-noite você precisa ir comprar coisa que a gente vai receber bicho, tava indo. Mas eu acho que o meu maior, que eu falei da questão de sorte, né? E antes de eu entrar no aquário, eu conheci a veterinária e a bióloga responsável na pós-graduação que eu fazia. E elas sabiam que eu tinha vontade de trabalhar no aquário, mas eu também não tinha experiência, então, né? Até que na pós-graduação a gente chegou lá um dia de manhã, minha pós-graduação era a cada 15 dias, sábado e domingo. Uhum. E aí a gente chegou lá num domingo, a professora olhou e falou, vocês tiveram a maior sorte porque tá aqui uma cachalote anã, que ela encalhou, a gente vai fazer a necro. Que isso? A necrópsia, né? Pra ver Que o bicho, top, pra ver hein? o que tem, do que Que aconteceu legal. a morte do animal. E, meu, o olho já brilhou, aquela coisa, começamos Nossa, já é agora. 7h30 da manhã a fazer o negócio. E não acabava. E, sem almoço. E o pessoal começou a ir embora, porque começou a cansar. Aquela coisa que chegou 10 horas da noite, tava só eu, as 2 pessoas do aquário, né? E as professoras. E eu carregando balde de coisa, e balde de não sei o quê, balde de gordura, e sangue. Aí acho que elas olharam e falaram, ela dá pra coisa.
pô, vai abrir... Tanto é que na semana seguinte abriu vaga e eles me chamaram. Eu acho que foi ali que eu ganhei. Ah, que Olha legal. que pô. top. Só que quando eu entrei no aquário não tinha como passar nada de responsabilidade, porque eu não sabia fazer Sim, nada. Eu e tinha foi feito, natural também, né? Não foi nada forçado assim, de falar assim, não, eu vou fazer isso pra conquistar uma vaga aqui. Não, você fez porque você queria mesmo, né? Fome de saber, né? Como eu não tinha nada de experiência, porque eu fiz meu estágio de biologia no botânico, que não tem nada a ver com planta. Caramba. Ah, putz, mas você não falou agora há pouco que você queria trabalhar com bicho? Falei. Sim. Mas aquelas coisas de, apareceu um estágio aqui, você quer ir? Ah, Tá vou. bom. E você vai empurrando com a barriga, porque você é muito novo. Sim. Entrei na faculdade, eu tinha acho que 18 anos. Então você fala, você não vê a importância daquilo no seu futuro, né? Então, Sua mãe, você falou que sua mãe trabalhou com biologia. Ela é formada em biologia. E, tipo, ela já chegou a trabalhar em alguma área, tipo, de aquário, essas coisas Não. também e tal? Não, eu tenho uma irmã, que é um pouco mais velha, 11 meses e meio. É bem ridículo que a gente ficar com a mesma idade de 11 meses e meio. É engraçado. Meus irmãos são assim também. Enfim. E quando ela se formou, ela estava grávida da minha irmã. Então, ela optou, e na sequência, ela engravidou de mim, então eu nasci, ela optou por parar a carreira. E quando eu tinha acho que uns 10 anos, ela falou, eu vou retomar, mas o que eu vou fazer? E aí começou a dar aula e se apaixonou e ficou até se aposentar, dando aula. Ah, sim, legal. Caramba, mas você vê, muito louco, né? Que nem o Davi bem colocou e relembrou. Você acha que se não fosse ela te mostrar, mexer com os animais ali, olha isso aqui, você acha que você estaria fazendo outra coisa hoje? Putz, eu não sei. Eu acho que teve influência, mas eu acho que eu já nasci bióloga. Muito foda. Eu acho que eu já nasci para isso. Eu não sei fazer outra coisa. Quer dizer, eu sei, mas eu não quero fazer outra coisa. É isso. Você sentiu isso quando era criança? Eu acho que eu era uma criança diferenciada. Você já chegou a pegar um bicho esquisito Já, assim? sempre. Quando era pequeno, Assim. que ninguém conseguia pegar e tal? Pegar o pessoal com nojo na escola. Eu levava umas carapaças de cigarra, que elas fazem aqui, elas trocam, né, Faz aquele barulho, aquele guizo, né? que elas liberam a casquinha. Eu ia pro sítio da minha avó, pegava um monte, levava aquele pote na escola e as meninas tinham pânico daquilo. Meu Deus, bicho! Eu sei que eu saía grudando todo mundo o negócio. Todo mundo gritando. E eu olhava e falava, mas Que top. tipo, o bicho nem tá aqui, é só uma casca na minha cabeça, né? Sim, né? Então, Já normal, mas pra elas... E eu sempre tive muito contato, assim, com o animal. Nunca tive problema de, que nojo, que não sei o quê. Eu falei, acho que eu nasci assim. Muito louco isso, né? É da hora. E dá pra ver que você tem uma personalidade bem forte, né? Em cima disso daí, você vê assim, né? E a gente percebe, como diz o Mancha aqui, estão falando aqui, né? A produção aqui tá falando que ficou sabendo aí que ela não gosta muito de esportes, de esportes básicos, né? Leves, né? Que isso, mas... então ela já mas fez... Davi, ela com essa carinha dela aí, e ela... a bicha é bruta, vai. Não é possível não, que a produção... É isso mesmo, produção? Aí, ó. Tá falando aqui que é o seguinte... Meu Deus, fomos a bichinha já novamente. fez aula de boxe, pulou de paraquedas, já fez rafting. Como que é isso aí? Conta isso aí pra gente. Esportes básicos que eu digo é que é esses de colégio, né? Futebol, vôlei, basquete. Isso porque eu tenho tamanho e nunca joguei nada. Eu sempre fugi. É verdade, né? Vai falar que você é uma jogadora de basquete, né? Ou de vôlei, né? Não, eu sempre fugi, eu sempre Ela é odiei. Baixinho, Eu negociava com um professor de educação física na escola, falava, não vou jogar. Ele, então você vai fazer trabalho escrito. Me ameaçando, eu falava, tudo bem, eu faço trabalho escrito, não tem problema. Sério? Eu não quero pisar numa quadra. Enfim, então, com esses tipos de esporte, nunca. Agora, boxe eu fiz um tempo, rafting, né, de fazer em viagens, e mergulho, né, que querendo ou não entra como esporte, que é legal. o... Mergulho é muito louco, né? Ele é tipo dentro da sua área, assim, Nossa. tipo, qual foram os estados do Brasil que você já mergulhou? Você só mergulhou em São Paulo? Conta pra gente aí. Eu só mergulhei em São Paulo, né? Ilha Grande, Ilha Bela, Ubatuba, mas para essas regiões. Mergulho é um esporte muito caro, né? Assim, infelizmente, não dá para ir como se, vou daqui e ali. Então tem que ter um planejamento, tudo certinho. Mas eu iniciei com os mergulhos com a intenção de virar profissional. Olha que legal. Que top, hein? E aí no meio do caminho eu acabei entrando no aquário, não sei o que, né? No aquário a gente mergulha bastante e eu acabei abandonando essa ideia de mergulho profissional.
E Inclusive, a produção tá mandando uma pergunta dos internautas agora. E essa é mundial, hein? Olha só, fomos surpreendidos novamente. lá vai. Lá vem bomba, hein? Se apenas, prepara, né? Ah, apenas 20% do nosso oceano, eles têm informações de estudo, né? Apenas 20% de mergulho. 20%? pouquíssimo. Caramba, hein? 20% é muita É muito pouca pouco, né? coisa. Você vê que é um mundo dentro de O outro oceano mundo, é né? pequeno, né? É. Caramba. O que você acha que você tá 20%, falando de velho, sei lá. mergulho e a gente fala sobre... Aí Putz. remete a um monte de coisa, né? tem lugar que não tem acesso, né? Não chegou. Tem muita zona abissal. Que E, top isso. meu, né? equipamentos atrás de equipamentos para conseguir ir evoluindo a cada metro, né? E a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. A gente vira e mexe. Eu fico pensando assim: se do oceano a gente não sabe nada, a gente só sabe 20%, e comparado com vira e mexe e aparece, descobri uma espécie nova de passarinho, que a gente tá aqui. Real. Eu fico pensando, fazendo essa analogia de e lá? Se a gente só sabe de 20%, o que tem lá? Que tem lá? Nossa, imagina, deve É ser muito louco, né? né? Você fica pensando, eu fico pensando assim, hoje por exemplo, que eu não manjo nada, você falou que é um esporte caro, mas se eu quiser fazer mergulho, eu posso alugar os equipamentos Pode. para poder, Muito tipo, bom. mergulhar? Sim, pode. Como que funciona? Tem alguns lugares que eles alugam, dão uma aulinha ali na hora e você consegue mergulhar. No mesmo dia eu Sim, já consigo dependendo do acompanhado lugar, e tal. consegue. Até mesmo Com uma pessoa que não instrutor. sabe nadar. Não precisa saber nadar. Tu não É, fala, precisa é bom você mergulhar, falar, eu vou né? saber nadar. Putz, não. Você não pode ter medo de água. Colocou Vou ser o cilindro. sincero. É. Você falou uma coisa que eu já ia falar, vou ser sincero, eu sou um cara que sei nadar, vou na praia e tal, mas no mar mesmo, assim, tipo, profundeza do mar mesmo, é uma coisa que me assusta. Não, Eu mas já- Uma das poucas coisas que me assusta na vida, assim, você fala assim, ó, vamos parar aqui o tanque no meio parar um barco aqui e vamos mergulhar. Eu falo, caramba, Eu já acho agora muito eu legal. já pulei de paraquedas, já desci de rafting, fiz um arrepia. monte de coisa louca, mas, meu, o mar me assusta. Putz, é muito Então, legal. É muito, Não, deve ser, né? muito Porque louco você adrenalina, falar eu gosto isso de aí, porque adrenalina, eu mas não ó. sei nadar, eu não sei nadar, vou contar uma história Cê minha. é louco. Uma vez eu lá em Natal, aí para aquele disco no meio do mar, na parte mais calma, o cara falou, pode mergulhar. E eu nunca mergulhei. Eu vendo os filmes pra nadar, eu falei, agora é meu realizo meu sonho. Aí eu dei um salto agulha, né? Pum! E eu não sei nadar, tipo, mas eu pulei com um colete, então quando eu mergulhei e vi aquela imensidão, me deu uma fobia, eu subi. Tem que ter um... eu subi isso aí. E a gente tem o nosso preparado. amigo que trabalha na plataforma, que manda vídeos, lembra? Ah, legal, o André. O Vai ser o André, grande abraço, André. Abração aí, André. Tamo junto aí. A gente vai Que- chamar o André pra vir aqui, né? Que ele manda muitos vídeos legais, subaquático, né, Davi? Ele trabalha gente nas viaja. plataformas, né? Da É. Petrobras e tal. E ele roda, tipo, o Brasil todo, né? Legal. 1000 graus, é muito louco. Eu não sei nadar, eu tenho medo. Não, mas não... Apesar de amar o oceano, Mas tem que ir com calma, né? Tem que ir respeitando os limites. Esse é o principal. Respeitar o limite do mar, respeitar o limite da pessoa. Você não vai cair com o mar daquele jeito do filme, sei lá, de qual, né? Mas Mas é muito louco que você falou sobre o lance de a gente não saber o que existe, né? O mundo acaba se revelando aos poucos, né, Davi? Tipo, muita coisa a gente vem passando até em questão de aquecimento global, né? Tava eu e o Davi conversando sobre isso. Então você vê que a temperatura do oceano mudando, peixes que estão mais a fundo subindo, submergindo, né? Então acho que para você que vive nessa área deve ser cada dia uma notícia nova, né? Tipo, peixes novos, né? Tipo, coisas que você fala, caramba, como o homem tá cada vez mais indo a fundo realmente. Sempre né? há uma conquista, né? É. Sempre há uma dúvida, É, uma curiosidade, muito louco. né? É Isso tipo um é um mundo emprego alienígena, top. né? É um emprego top. Muito foda, mano. Imagina trabalhar no espaço, né? Os caras Cê é que são, louco. tipo, Cê é louco. astronauta e tal. Deve ser tipo isso, né? Com que eu vou desconhecido, achar né? agora? Legal, Que e pra muito- gente que é tatuador, a gente soube também que você já fez cursos de pintura e tal, é uma coisa que é muito Fiz. interessante pra gente. Conta aí pra gente como é que foi aí, depois se quiser fazer Aí, um ó. curso lá no Que Passa Ah lá, tem já também. Bota na tela, põe na Eu tela, corta pra fiz. 18. Fiz Corta alguns pra anos, Bruninha. assim, Legal. de curso de pintura. Eu nunca gostei, acho que, de estudar. Mas não ficava claro, eu acho que isso É pros legal a meus pais. sinceridade aí, pro pessoal que Muito, quis me bater lá, que eu falei das faculdades no É. outro episódio. Não, Mas fez a da vida, né? Não, A então. faculdade da vida A gente vai levando. mas quando eu era, né, pequena, eu ia muito mal na escola, muito mal. Assim, enfim, minha mãe comparava com a minha irmã, aquela coisa toda, né, de...
Ah, putz, uma vai bem, outra vai mal. Só que eu era muito mais manual, eu falei, né? Era muito mais essa coisa. Aí eu comecei a fazer aula de pintura. E, meu, acho que eu fiquei uns bons anos, assim, fazendo aula de pintura e eu super gostava. Eu nem sei por que eu parei, na verdade. Então, isso que eu ia te perguntar também. Por que, que foi Que da hora. que você parou, né? Eu e não tal? sei. Acho devido à correria, eu É. acho. Deve Eu acho ser, que vai. né? Eu fiz quando eu acho que eu devia ter uns 14 anos, eu acho. E eu acredito que vai. Ah, começa curso de não sei o quê. Começa. E. Putz, vai embolando uma coisa na outra, vai tirando tempo e. De sumiu. pintura, de paraquedas, que pintura é uma coisa tipo que te acalma, paraquedas é uma coisa que te acelera e tal. Hoje no seu trabalho você acha que tipo é um meio termo? Como que você se sente no seu dia a dia? De correria ou é uma coisa mais tranquila? Putz, é correria, assim. É o que eu falo, trabalhar com bicho, o 2 mais 2 não vai dar 4. Você esquece. Você tá esperando um 4 de 2 mais 2, você não vai ter. Você Caramba, nunca que sabe louco. o que vai chegar e vai ter acontecido. Eu brinco e falo, os bichos fazem aquelas coisas igual do Madagascar, à noite. Você vai chegar e vai ter, meu, sei lá, alguma coisa, eles Sério? aprontam. Então, assim, com eles e com a própria equipe, né? Você nunca sabe se vai ter greve de metrô, vai ter equipe completa, não vai ter equipe completa, vai repor, já tinha gente de férias. Então é uma correria louca, assim. Deve um ser negócio... muito da hora, né? Mexe muito como eu posso dizer, o temperamento de cada animal, assim. Devido ao que a gente está falando. Ele acorda de um jeito, tipo, você acha que eu vou fazer tal coisa, eu não vou fazer. Tipo, Muito. que brisa, Porque- né? Deve ser embaçado porque vem a galera querer assistir e o pessoal não respeita, né? Eu vi que tinha uns verdade. anúncios lá que não Não pode vai. pôr luz e tal, e a galera quer filmar, Verdade. quer fazer Bem vídeo pro lembrado. Instagram e tal. É. Como que funciona esse relacionamento com vocês e a galera que vai visitar, às vezes, Top. que, tipo, não respeita ali? Já teve algum tipo de atrito e tal? A gente tenta levar de boa, né? Porque, querendo ou não, é um visitante que está lá para contemplar o trabalho. Mas tem algumas pessoas que não respeitam nem o indivíduo que está ali, né, trabalhando e muito menos o animal. Então é um pouco complicado. A gente aborda, tenta falar, por favor, mas tem gente que insiste e aí tem E aí? que vou falar, chamar segurança, alguma coisa desse Tem essas tipo. coisas chatas, né? Tem, infelizmente tem. E normalmente não é criança não, normalmente é adulto Sério? que dá dessas, assim. Caramba. Fala, eu paguei, eu tô aqui, eu E vou até fazer. mesmo no dia que a gente foi, Caramba, tava que eu e o louco. Davizinho lá na primeira vez, tinha um pessoal que o pessoal teve que conversar com eles lá, que a gente tava lá e tal, aí o pessoal começou a querer fazer vídeo e, meu, só os flashes começaram a sair. Aí veio um pessoal e falou, ó, não pode ficar batendo flash aqui e tal, porque vai estressar os animais e tal. Aí ele falou, não, beleza, aí virou as costas e... É assim. Virou as costas e... Aí eu Sei. falei, caramba, Top isso aí, porque ela pode até dar um alerta, né? Pra você que vai visitar aí o Aquário de São Paulo ou outros Legal, hein? habitar, que não deve ser feito. manda o recado ali, ó, Ah. pra eles lá. É sério. Bater no visor, tirar foto com flash, basicamente isso. Não tentar incomodar o animal, porque imagina, você recebe 5.000 pessoas, 5.000 pessoas no vidro, Sim. 5.000 flashes. Peixe não tem pálpebra, não tem como piscar. Isso. Ai, meu Deus. É isso que eu ia falar o agora. flash Você aqui no meu explicar um olho. pouquinho do flash, porque o flash incomoda aí. Porque caso peixe não não tem tem. pálpebra, não protege, né? Não tem como proteger, principalmente de peixe, os mamíferos também. Incomoda. Você tira uma foto, você não tem esse reflexo. Você imagina quantos por dia. Não tem que respeitar. Eu acredito que se a pessoa tá lá, ela tá indo com um intuito de absorver conhecimento e de contemplação. Então respeita, né? Real. Você acha que às vezes é por isso que tipo, o pessoal às vezes fica criticando e enchendo o saco de vocês, assim, tipo, do aquário, do trabalho de vocês? Eu acho que a mais injeção assim, que tem é da pessoal que não entende a função de um zoológico, de um aquário. Sim. Não necessariamente porque do flash ou não flash, mas porque não entende o contexto geral do que está ali. Sim. E aí eu não entendo nem o porquê que vai visitar. Né? Sim. Se não é verdade, concorda. Muito bem observado, né? Você vê que o peixe, assim como o ser humano, que nem como você bem colocou, a pessoa tá dormindo, aí vai alguém acende a luz do quarto, né? Puf, quero dormir, é a mesma coisa, né? Não é máquina. Não é né? máquina. Não é máquina. Tem gente que fala assim pra gente: ele tá dormindo, você não consegue ir lá acordar ele? Ó, Não, pra dar um É verdade, tchau. né? Não Vai vou lá acordar o acordar. Vai dar um Brutus em tchau. casa pra você ver. Vai- O bicho é vai bravo, lá não dormir. gosta de acordar, não. É. Acorda Vai lá aí, acordar fica- o... Você gosta de acordar com o despertador pra ir trabalhar? Não
Não, ele vai ficar dormindo, ele vai fazer o que ele quiser na hora que ele fizer, ele vai comer na hora que ele quiser, ele vai fazer, E né? isso é interessante, é legal, né? Vai lá Porque acordar se o urso vocês pensam ainda no conforto do animal, né? Nossa. E Sim, se você fosse, tipo, um local que pensasse só no entretenimento, quisesse ganhar dinheiro, por exemplo, né? Vocês não iam pensar no conforto do animal. Então, eu acho que é bem válido entender isso, assim, né? Como vocês tratam bem, né? Muito Eu bom. vi lá que foi, eu achei incrível. Eu acho que tem que ter mais aquários no Brasil, assim. Muito louco mesmo. Concordo com o Davi plenamente. O conforto e bem-estar dos bichos tem que vir em primeiro lugar, né? Uhum. Eles estão lá por algum fim específico, né? Algum motivo maior. Então tem que dar o melhor conforto, bem-estar possível para o indivíduo. Não tem nem conversa. Sim, é isso aí. Da hora. Você acha que falta alguma coisa assim ainda nesse quesito, assim, divulgar mais, para as pessoas conhecerem mais? Você acha que falta alguma coisa? Falta um Bem investimento pensado, assim, hein, das, cara? das Porque eu vou falar pra TV? você, eu mesmo não conhecia, sabia meu. que ali É, no Ipiranga, né, região lá, É. no Ipiranga tinha um aquário. Eu achava que era Também só o de não. Santos tão perto, e né, da outra Davi? praia ali do lado sul aqui, Ubatuba, né? Pensei que era só em Santos e Ubatuba, né? Verdade. E aí quando você me falou de ir lá e tal, eu fui, eu fiquei umas 3 semanas falando pra todo mundo, o aquário de São Paulo, vai lá, que é muito Incrível. louco. É incrível. E, vi urso polar, vi canguru, vi, muita coisa que eu nunca tinha visto. Até um crocodilo albino, como que chama? Jacaré albino. Jacaré albino, né? Muito lindo, assim. Morcego, cara. Coisas que eu jamais imaginaria em ver, tipo, como ser humano, assim. Eu ia passar minha vida inteira, nascer, morrer, crescer, e eu não ia ver. Real. Né? Se não fosse vocês ali, que estivessem ali e me apresentassem É. a incrível arte da natureza aí. É. Muito louco, top. velho. Você acha que nessa pauta aí falta isso? Mas essa divulgação, que eu acho que não cabe nem somente ao próprio Aquário de São Paulo, né? Eu acho que tinha que ter, né? Sei lá, comerciais em TV, ou coisa do tipo. Que é O muito pessoal lindo. tinha que pô. incentivar mais. É ó. muito lindo. Achou O muito que a louco. gente viu ali que nem o Davi bem colocou. Você vai uma vez, você não quer ir 2 vezes, você não quer ir 3 vezes, você quer. Esse tipo é um local de energia, sei lá, não tem como explicar, né? Verdade. Você olha e fala, meu Deus. Aquele falando, como Deus é Maravilhado, né? Você maravilhoso, fica assim, né? é Você isso, fica essa é tipo a assim, palavra. né? Que ela já deve estar acostumada. Então a gente tá falando, esses caras bestas, É. cara. Não, Mas assim, a é gente bom. fica maravilhado, né? Você fica Real. olhando assim, você fala, Essa. você é louco. Aí você vê um urso de 3 metros de altura. Aí você vê o tubarão passando do seu lado ali, assim, você fala, caramba, você quer tocar assim. É Você... passando na sua Mas cabeça. é bom, assim, você falar disso, porque a gente realmente entra numa zona de... a gente acostuma com o trabalho. E às vezes quando eu tô, vou mergulhar com o peixe-boi, eu tô lá com ele, né, fazendo condicionamento, fazendo alguma coisa, eu olho e falo, mano, tô com um peixe-boi da Amazônia, tipo, Nossa. mexendo. Quantas pessoas têm a oportunidade de ter contato, de mexer? Aí você liga, você fala, porra, o que eu faço é muito peixe-boi é foda, lindo meu. demais. Inclusive, no final do vídeo vai ter uma parte que a gente vai mostrar o peixe-boi lá. A gente pode ver ele deitando lá um pouco, dando um passeio. Incrível, Cenas Cê é louco. inéditas. E ó, já que você falou desse momento aqui assim, né? Conta, uma vez a gente conversando, você me falou que teve um momento que você teve um desconforto lá, que você estava manejando os animais lá e eles tiveram um comportamento um pouco mais de a proximidade. Você falou assim, opa, pera aí, agora eu vou chamar um reforcinho aqui e tal, porque assim, são os tá animais, estranho, tá eles são estranho. muito grandes. Quantos metros tem o... Desse caso aí era o lobo marinho. Lobo marinho, O é, o lobo lobo marinho tá pesando em torno de 160 quilos. 160 quilos. É um bicho Nossa. grande. Na verdade, assim, o que eu falo é bicho. Você Sim. pode tomar a mordida do Brutus, que achou o cachorro. Sim. A gente tá correndo risco. A gente tem que saber fazer a leitura do bicho e não abusar. Isso aí. Esse é o ponto. E às vezes dá, né? Abusar que eu digo de quando a gente recebe bicho novo, que tá começando a entender Confiança o comportamento. demais, né? Aí pode dar ruim, aí pode dar merda. É interessante, né? E tipo assim, você vê que esse dia a dia que eles têm lá é uma coisa que que nem ela falou, às vezes eu tô em casa com o Brutus, meu cachorro mesmo acontece, tem coisa que ele não gosta, né? Então eu tenho um convívio com ele de boa lá e tal, tem hora que ele não gosta de coisas que
que tá acontecendo ali, ele demonstra Manifesta. tal, não tô manifesta. gostando e tal. Isso pode acontecer, tipo, com animais grandes. E aí, Sim. tipo, nesse momento deve ser embaçado, né? É. Tipo, você se depara e fala, caramba, e agora? Aí tem todo um treinamento de vocês também, né? Tem, Poder tem. agirem no momento assim e tal. Você tem que manter a calma, né? Se desesperar, você não consegue resolver nada. Difícil é você manter a calma com um bicho de, 200 quilos na sua frente. É, Mas Mas, o que aconteceu assim em si, assim, se falar, tipo, que você se assustou? já aconteceu de tomar prensa, né? Dos bichos saírem, não Caramba. respeitar, porque a gente faz condicionamento, de não respeitar o fica e de falar, não, eu não vou ficar aqui. E ir pra cima. E aí você faz o quê, né? Aí você Conte-nos tenta, o que você corre! fez. você tenta retomar Ô, o Chapeuzinho, você comportamento. Você já ouviu falar no Chapolin Colorado. calcanhar na nuca? Calcanhar na nuca. Real. Ai, cara. Mas aí você tava encurralado, como foi? Você Você tenta retomar o comando, né? Pra ele voltar a entender que, peraí, é ela que manda aqui. E Nossa, aí que você louco. sai meio de fininho, assim, meio rápido. E depois você vai ter que analisar toda a situação pra saber onde errou, pra não acontecer de novo, né? Porque Que algum louco, comportamento errado, você pode manter ele por muito tempo, dependendo do que você fizer ali, né, na hora. Você me lembrou até uma cena que eu vi no Discovery Channel na África. Uma mania que eles ensinam até para as crianças. Eles pegam troncos, pedaços de troncos, quando eles veem uma hiena se aproximando para querer ir para cima da pessoa, eles colocam um tronco em cima e fica em pé. E aí ela entende que ele é ficar maior. mais Pra alto, ficar né? maior. E, né? Não sei se remete ou similar com o que aconteceu com você. Então você tem que se impor, né? Muito louco isso, né? Tem que voltar, tem que tentar voltar a calma do bicho. Porque ele também, quando ele vem pra cima, ele também tá eufórico. Ele também tá, né? A descarga de adrenalina nervosa. Então você tem que voltar. Na hora que você percebe que ele tá com um pouco mais de calma, você tenta compensar naquele momento pra ele entender. Eu falo, opa, peraí. É nesse momento aqui que ela quer que eu fique. Então deixa eu dar um passo pra trás. Uma Entendi. coisa é fração de segunda, que falando assim parece Meu, demora. deve ser mostra- muito louco, ela né? mostra o Porque rugido são dela. coisas. Deve ser muito difícil, assim, né? Tô São brincando, coisas mas é que quem tá ali passeando ali não imagina, né? Cê Que é louco. acontece, né? A galera tá ali passeando lá e tá só vendo a parte mais fácil, né? Não vê você, tipo, cortando não sei quantos quilos de peixe, não Cê vê é você, louco. tipo, às vezes tomando um susto com o bicho e você tem que respeitar ele também, não pode judiar, tem que tratar bem, mas tem que tomar cuidado, É. né? Então tem todos esses negócios, né? Porque como vocês são uma empresa muito séria, então acontece um problema desse, vocês não vão agir de forma errada. Então tem todo um protocolo para vocês agirem certo, mas ao mesmo tempo tá correndo um risco. Isso que é Real. mais embaçado, né? Muito foda. Muito Que nem aquele peixe que você mergulha para colocar um sistema de peso lá, Davi, que é utilizado para limpar as escamas, né? Ah, legal, né? mergulha. Ali que você fala que é As feito lá, anilhas, né? que é feito com mangueira de bombeiro. O enriquecimento, né? O item de Enriquecimento, né? enriquecimento ambiental. Ali você pode ser surpreendida, né? Que aqueles peixes, Pode. qual que é aquela espécie? É Que o pirarucu. Pirarucu. Pra quem não sabe, tem vários vídeos aí no YouTube aí. Eu e o Davi tava conversando outro dia. Vídeos que ele dá uma cabeçada no cara, o cara afunda. Então ele tem Desmaia na hora. né? É A muito. cabeça desse bicho é muito dura, né? Você acha que você pode ser surpreendido assim, você tá lá Pode, fazendo? a gente segue alguns protocolos de segurança para evitar alguma coisa desse tipo, né? Desce prestando atenção, desce com a mão na cabeça, para subir a mesma coisa, analisa o entorno. Tem alguns protocolos que a gente tem que seguir, não é vou descer aqui sem saber o que eu tô fazendo e vamos embora. Porque a galera lá em casa deve estar imaginando que é E peixinho, né? esse recado vai pra galera lá em casa. Assista o vídeo até o final, porque todas essas cenas tem no final do vídeo, vai ter um vídeo mostrando ela entrando, vestindo a roupa de mergulho, descendo lá e a gente lá dentro do aquário, né? Que quem vê lá em casa deve estar imaginando, mas peixinho, né? A gente tá falando de peixes... Falei, Gigante, Davi, né? Gigante, é coisa de... Duas vezes daqui lá no William, lá, por eu exemplo. vi, a gente viu, acho que pirarucu de 3 metros, ou tô enganado? Os de lá acho que estão chegando a 2 Dois, e meu, pouco, gigante. dá Mas em torno de parece que é mais. 50, E a largura largura da porque eles tão criança, lá, largos. fizemos Fizemos igualzinho. igual, né? E a largura, Rapaz. peixão. Aquilo ali se pega no peão. Meu Deus, mas assim, a gente tá falando com uma ótima profissional, que ela sabe o que ela faz, a gente pôde ver ao vivo, que nem o Davi falou, vocês vão ver daqui a pouquinho vídeos aí que foi gravados lá.
E é isso, né, meu? A gente só tem, né, a parabenizar a ótima profissional que ela é. Porra, e obrigado aí pelo passeio, foi muito legal lá e tal. The best. Agora vamos fazer uma pergunta para você de quais seriam uns conselhos que você daria para uma pessoa, né, que tenta seguir o seu caminho aí e tal, você viveu o que você viveu, o que você aconselharia a pessoa a seguir de caminho, assim, trajetória, tentar aí? Os caminhos, eles são engraçados, né? Porque às vezes a gente escolhe um caminho e acha que vai dar em algum lugar e não verdade. necessariamente ele para lá. Mas eu digo para ter força de vontade e não, como eu falei anteriormente, sempre faz algo a mais. Se fizer só o básico, em qualquer área, mas não só na biologia, em qualquer área. E outra coisa que eu estava comentando, né, com o William antes da gente começar a gravar aqui biologia, a remuneração é baixa. Até hoje, assim. O pessoal não valoriza muito o trabalho, enfim. Se quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Viva, né? Putz. Mas eu gosto muito. Pô, você vai conseguir pagar as contas, vai conseguir viajar de vez em quando, vai dar para se virar, mas você não vai ter aquele, nossa senhora, de ficar esbanjando. Se quer esbanjar, vai fazer outra coisa, fazer arquitetura, administração, sei lá, qual curso que dá dinheiro, mas... Muito da hora você E falar você não isso. precisa deixar de viver, né, o que você quer. Por exemplo, a Bruna vive o que ela ama, mas ela também tem uma empresa, né? Que é Sim. a Aru, né? Que é uma Aru. empresa de cosméticos. Aí a gente vai colocar o link aí, segue ela aí, Top. certo? Você Aru. quer falar sobre o nome, a sigla, explicar um pouquinho como você criou? Aru, a escolha do nome foi baseada num fenômeno que acontece na Amazônia, né? Que, Ó, que sabe bonito. aquela Olha que legal. névoa... A gente top. tava perguntando, caramba, por que será, né, Eu Aru? falei, rima com Zona Sul. Zona Sul de Já São quebrou. Paulo. Zona... Piada interna, hein? Piada Depois vocês vão interna. saber. Depois vocês Eles vão vão, saber. eles vão pescar qual que é. Coloca lá na legenda. Então, sabe aquele fenômeno que acontece na Copa das Árvores, aquela névoa na Amazônia? Nossa, faz Aquilo é o Sério? Aru, que as árvores devolvem tipo, a umidade para o meio. Esse fenômeno é isso. E aí eu falei, Caramba, vou fazer que uma top, hein? analogia com Que top. o... Eu não cheguei a ver isso daí, não. Como que é? Eu cheguei a ver isso numa concorrente nossa, que eu não vou falar o nome, porque nós estamos batendo ela de novo, Davi. Ó, Ah, tadinho deles. Deixa Milhares. eles pra trás. Zoom, tome. Elon Musk no poder. E eles passavam de domingo lá, num trem deles lá. Certo, Passava lá. entendi. Não pode falar pra não dar moral. Pode crer. Nós não vamos dar moral pra esse povo aí, não, porque eles É não isso merecem, mesmo. não. Vamos que Nós vamos. tá batendo, nós bate direto, hein? É isso aí. Mas eu lembrei. Esse bicho é besta. Não, então, eu não cheguei a ver, não. Como que é isso daí? Fala aí. Não, um pouquinho. as árvores liberam no início da manhã água para o meio e forma aquela névoa em cima da copa das árvores. Esse é o fenômeno entendi. chamado de Aru. E eu falei, vou fazer uma analogia Eu não com imaginava hidratação. que seria. Tem regiões, né, que eu já assisti, e agora, tipo, que você Tipo falou, eu neblina, entendi, né? né? Que fica aquela camada assim, como se É. fosse uma nuvem mesmo, É. assim, né? Isso é o fenômeno Aru. Ó, E que eu falei, legal. nada mais justo do que eu botar um nome que devolve a hidratação, sei lá, da pele ou alguma Nossa, coisa mano, com a agora você foi hidratação. além. meu. Zoom! Tome Eu tô foguete. fazendo zoom já, gente. Foguete, Foi da hora essa. Rapaz. E aí Da eu hora, achei hein, que meu? combinava um nome aí. É, a gente E eu tava vou ser bem curioso. sincero, eu sou cliente dela, porque eu tive um problema na minha pele, não foi? E ela me vendeu alguns sabonetes, né? E eu, na verdade, o primeiro você me deu, né? Foi. E aí, do nada, eu peguei e falei assim, meu, tem carvão ativo e tal, tem umas paradas aqui no sabonete, vou usar. Aí eu usei, meu, minha pele ficou zerada e tal, eu falei, quero mais. Paulo Zulu. Aí ela Paulo fez Zulu. um pouquinho, aí ela fez um pouquinho, eu falei, meu, já manda mais, já manda mais. E ela Ah, trouxe hoje, né? Então, meu, eu recomendo, não é papagaiada que a gente tá aqui junto e tal, eu gosto mesmo do produto dela, pode muito comprar. gostoso, Vamos colocar cheiro na descrição top aqui, também, é muito louco. né? Cheiroso e, meu, qualidade top. É. Eu gosto muito de fazer, né? Em contrapartida que eu tenho no aquário de correria, na hora que eu faço é meu momento de calma, né? Eu tô prestando atenção, é tudo muito de passo a passo. Eu gosto dos processos, eu gosto de estar mexendo com os óleos essenciais. Para mim, aquilo me acalma. E eu gosto muito, muito de estar criando coisa nova e de ver a transformação dos materiais, né? Das Você vê isso emoções, como das um coisas. hobby ou... Eu comecei a fazer porque eu já usava produto natural.
E aí eu comecei a perceber que a gente às vezes é enganado. Aí eu Não comecei a vou falar estudar. das marcas não, É. porque falaram que eu ia ficar com câncer, viu? Aí fala assim, ó, esse aqui não vai não, que senão você vai ficar com câncer. Não, eu vou arrumar essa treta aqui agora. Mas Não, pelo amor a de gente, Deus. a gente aprendeu mais uma aí que, meu, sabonete, toma cuidado com o sabonete que você tá usando. Mas se for Aí fica a dica, hein? Aí eu comecei a estudar e falei, vou começar a fazer para uso próprio. E aí nessa de começar a fazer para uso próprio, eu comecei a dar para testar, dar para minha irmã, dar para minha mãe, prima. Falei, bom, tá todo mundo bem, tá todo mundo vivo. E aí eu comecei a Todo mundo bem, Tá todo mundo ouvindo muito bom. tá, ninguém descamou a pele, tá tranquilo. E aí eu comecei a aprimorar mais, estudar mais e comecei a vender, né? Mas é legal, né? E você vê, tipo, a gente tava curioso sobre esse nome, eu fiquei, agora. Tipo, lembra muito indígena, né? Mas eu nunca ia imaginar que é o lance da névoa, da árvore e tal. E é E bonita é a isso história. aí, né? meu. Fiquei muito feliz aí em receber você, com alegria imensa no coração aí. Obrigado por ter aceitado o convite e tal, ter passado todo aquele processo que a gente tentou filmar lá, fazer várias coisas, em algum momento não deu certo, mas graças a Deus estamos aqui, né? Estamos vivos. Você Deu veio certo. aí, disponibilizou o seu horário aí, muito obrigado, seja muito bem-vinda. E pro final a gente vai fazer um bate-bola aqui. Chama a Eita. mulher que William. doido. Ai, É, Rapaz. Rapaz, chegou Você tá agora, preparado? Você tá cuidado, hein, que vai vir preparado? a bomba, hein? Cuidado, Tinha que cuidado, lançar. hein? Se você fosse deixar uma música, qual música você deixaria aí pro pessoal que tá assistindo aí? putz. Born in Babylon, acho. Soldier. Ó. Eu Eu gosto pensei de que era. Porra! Eu pensei que ela ia caramba, falar de hein? uma- É, não, Quebrou, pegou hein? pesado, hein? Mas eu pensei que ela ia falar de uma artista que ela parece, hein? Ah lá. Ela vai. Não vou falar que começa com L, não. Alanis Morissette. Ah lá. Ô, louco. Ah. Eles, Vamos toda lá então, vez, vamos no ping-pong. Um filme. Clube da Luta. Clube Uma da frase. Luta. Uma frase, gente. É sempre é mais escuro antes de amanhecer. Ó, Ô, foi louco. profundo, hein? Agora eu vou te pegar na contramão, na curva. Um estúdio. Vamos fazer assim pra ouvir ela O falar. estúdio que passa, né, gente? Ê! Tamo junto Aí aí. sim, pô. E é isso aí, gente. Obrigado. Só aí, ó. obrigadão. Obrigada, Tamo gente. junto. Obrigada pelo Sem convite. palavras, sem Valeu, palavras. Davi. Junto mais Parabéns, uma vez hein? aí. Da hora, da É Obrigada. isso hora. aí, galera. Assista o vídeo aí que vai rolar agora no final, hein? Sigam o nosso canal, deixe seu like, comentem. E aí, Davi? Tamo junto. Tamo junto e misturado. Nós. Flow. Tem.
funcionamento, nada mais que é do que um treinamento que a gente faz com os animais aqui do aquário para treinar alguns procedimentos veterinários, né? Isso implica que eu não preciso fazer nem contenção física e nem química no animal, nem expor ele a uma anestesia. Eu consigo coletar sangue, fazer raio-x, pingar colírio, eu consigo fazer ultrassom, tudo com treinamento, sem precisar expor ao bicho a algum tipo de estresse desse nível, tá? Então, foi isso que eu fiz lá dentro.